E aí a gente chega no contexto do BDD, né, que é o Behavior Driven Development, que é o desenvolvimento agora orientado ao comportamento. E aí a gente vai, né, entender do que se trata. Então, uma breve introdução. O desenvolvimento orientado por comportamento é uma técnica de desenvolvimento ágil que integra regras de negócio com linguagem de programação. Então, aqui a ideia é conectar, né, esses dois mundos aí, fazer uma tradução do que foi definido nos requisitos e elencados, né, que a gente vai ver no User Stories, e traduzir isso já para a equipe de desenvolvimento e, consequentemente, né, o código do projeto. Então, surgiu a partir da experiência do Dan North, né, que é o criador aí, dessa abordagem, ministrando treinamento sobre TDD. Então, o Dan North, ele treinava equipes, ensinando a equipes a utilizar o TDD, e aí ele identificou um conjunto de dificuldades, né, que os desenvolvedores tinham ao estar aplicando essa abordagem, e aí ele teve a ideia de criar uma abordagem própria a partir dessas dificuldades que ele identificou, né, com essa experiência, essas experiências prévias que ele tinha. Então, quais eram algumas das dificuldades, né? Então, os desenvolvedores não sabiam por onde começar os testes unitários, o que testar e o que não testar, né? Então, a equipe, muitas vezes, a gente tem aquela visão de testar tudo, mas nem sempre é preciso você realizar testes de tudo, né? Então, a ideia é tentar focar nos elementos que são mais relevantes para o sistema. E isso aqui no TDD não fica claro. Quando e quanto testar? Então, essa pergunta é interessante, porque geralmente a palavra de ordem é porque depende, né? O quanto a equipe ela vai criar teste, ela vai desenvolver teste, ela vai continuar criando teste, criando diferentes tipos de teste, até o momento que, né, o cliente parar de financiar o projeto. Então, a ideia é que você tenha um produto de qualidade, você consiga elevar isso até determinado tempo, mas chega num ponto que a equipe tem um prazo a cumprir. E, lógico, tem a margem de lucro. Então, não pode afetar a margem de lucro. Então, a ideia é que você consiga, né, chegar num ponto ideal. Veja a quantidade de subjetividade envolvida no processo, que o TDD ele não deixa muito claro como lidar nessas determinadas situações, né? Que nomenclatura utilizar nos testes? Então, a ideia é tentar, né, utilizar nomenclaturas que estejam relacionadas com as funcionalidades e com as classes que estão sendo verificadas naquele momento. Por quais razões o teste falhou, né? Qual era o motivo? Então, isso aqui exige um processo de investigação, né? A equipe precisa analisar ali o projeto. O teste é um indicativo de que tem um problema em algum lugar. E aí a ideia é que a partir desse indicativo a gente consiga levantar evidências para encontrar o problema, né, de fato. Então, outros problemas do TDD, foco errado na adoção de testes. Então, verificar aspectos e pontos isolados de uma aplicação muitas vezes não é suficiente. O TDD tem um foco muito na unidade e aí muitas vezes a gente precisa verificar a integração dessas unidades, a gente precisa verificar o sistema, a gente precisa verificar a release, a gente precisa verificar, né, uma versão funcional do sistema que o TDD ele não, né, leva em consideração, porque o TDD foca muito no código, foca muito nessa parte de automação, e aí esses aspectos eles, né, não são considerados. Depender apenas de testes unitários não é garantia de sucesso, não é garantia de qualidade. É comum o aparecimento de problemas durante a verificação da integração de diferentes partes, né, de um sistema. Esses aspectos geraram problemas e por isso o Dan North teve a ideia de criar o BDD. Algumas outras considerações, né? Desenvolvedores experientes realizam testes enfatizando o comportamento das funcionalidades. Ele não foca somente na unidade. Ele verifica uma determinada funcionalidade, que pode ser uma combinação de várias unidades. Testes de aceitação permitem que o usuário final consiga simular operações do cotidiano, analisando aí se as suas expectativas elas estão sendo atendidas. O conceito de teste de aceitação ele não é levado em consideração, né, no TDD, e testes unitários como documentação não são compreendidos pelo usuário de negócio. Então, o teste unitário ele tem um foco muito técnico.
tem um foco muito no código. E aí, se um stakeholder, né, um cliente que não tem domínio de codificação, se ele pegar aquele conjunto de testes ali, ele não vai entender muita coisa. Então, o BDD ele surge como uma alternativa para poder atacar justamente esses problemas aí. O BDD é uma abordagem para a criação e realização de testes automatizados. É baseado nos user stories, né, que são as histórias dos usuários, que descrevem os comportamentos esperados para uma determinada funcionalidade. Então, o user story ele é muito relacionado com, e ele é bem parecido com um documento de requisitos. Cada user story ele conta o que o usuário espera ver em uma determinada funcionalidade do sistema, que nada mais é do que requisito funcional. Então, ele mapeia os requisitos funcionais. Só que aqui, eles definiram um templatezinho, e aí o BDD, o que ele faz? Ele pega esse template e ele leva isso para um pseudocódigo, que é uma tradução, né? Ele já leva aquilo ali para uma conexão entre o usuário, o cliente e a equipe de desenvolvimento. Utiliza uma linguagem que é ubíqua, possui um vocabulário comum, baseado em elementos de negócio. Então, é um linguajar que não só o desenvolvedor entende, mas outros stakeholders, como o cliente, né, como o usuário, ele vai conseguir também entender. Então, uma user story contém sentenças que seguem algumas regras de sintaxe e de fácil compreensão. O user story, pessoal, é muito utilizado nos métodos ágeis. Então, é muito popular, por exemplo, no Scrum e em outras, né? Então, algumas sentenças eles representam cenários, ou seja, é uma simulação do comportamento daquela funcionalidade, né, em diferentes situações. Então, isso é mapeado, geralmente o pessoal tem a ideia de utilizar cards. Hoje, esses cards, né, existem ferramentas que permitem que a gente consiga digitalizar todo esse processo. Alguns frameworks permitem que os user stories sejam executados como testes automatizados. Então, aqui é quando começa justamente a tradução para a codificação. Falando um pouquinho do ciclo, né, do BDD, então começa pela elaboração do teste de aceitação. Então, esse teste ele vai falhar, que segue lá aquela mesma lógica, né, do TDD. A gente cria um teste para ele falhar, e aí dentro desse teste aí a gente vai para a criação do sistema, né, e para o desenvolvimento daquela user story, daquele teste de aceitação. Então, a partir dessa implementação, a gente consegue fazer com que o teste ele vai ser aceito porque a gente implementou o código. E aí, aqui a gente tem também aquela mesma etapa de refatoração. A gente vai implementar, vai introduzir a complexidade, as regras de negócio, e ao fazer isso, o código, o teste, ele passa a falhar. Então, quando o teste falhar, a gente pode criar novos testes de aceitação para cobrir aquelas novas funcionalidades, ou então a gente pode seguir o ciclo novamente, criar os testes e os detalhes para fazer com que o sistema ele passe. Então, o user story ele segue esse template, como aí aqui a gente descreve o papel ou função, tá certo? De azul. Eu quero que, né, uma determinada funcionalidade para que eu obtenha um determinado benefício. Esse aqui é o template, tá certo, galera? Você vê, bem simples, bem prático. A ideia é que a gente mapeie, né, todas as funcionalidades do sistema utilizando esse template. E aqui embaixo tem um exemplo, como um usuário fechando a aplicação. Então, vê, né, a gente descreveu o papel do usuário e aqui já deu um contexto, né, um usuário que vai estar fechando a aplicação. Eu quero ser solicitado a salvar qualquer coisa. Então, essa é a funcionalidade. Eu quero que o sistema emita lá uma mensagem, você tem certeza que deseja fechar, né, a aplicação? Que mudou desde a última gravação para que aí o benefício, para que eu possa preservar um trabalho que eu estou desenvolvendo naquele momento. Reparem que o contexto é bem simples, e aí a ideia é que a gente mapeie essa user story. Feito isso, eu tenho esse mapeamento, aí agora eu vou levar isso para o meu pseudocódigo do BDD, e eu vou criar cenários a partir desse user story. E aí a gente vai ter algo que é mais ou menos isso aqui, A gente vai ter um contexto, né, funcionalidade, um título descrevendo uma determinada funcionalidade. Aí uma breve narrativa. Para qual é o benefício, com o papel eu descrevo
a funcionalidade. Então, dentro dessa funcionalidade, eu vou criar os cenários. E aí, aqui eu posso ter um conjunto de cenários. Então, quais são os benefícios, né, do BDD? Então, facilita a comunicação entre os stakeholders, né, envolvidos em um projeto. Não só a equipe de desenvolvimento entende o que está rolando ali, mas como cliente, o usuário, o gerente do projeto, se esse gerente não tiver conhecimento, né, técnico, facilita essa comunicação. A documentação, ela é simples e ela é gerada de forma dinâmica, então tem que ser algo que seja prático, rápido, ágil também. Toda a documentação ela precisa ser ágil. Os cenários eles precisam também ser ágil, porque isso facilita o processo de desenvolvimento ágil, né? E a criação do código, criação dos testes, ele precisa ser ágil também. Facilita o compartilhamento do conhecimento a respeito do projeto. Os user stories apresentam o objetivo mais claro e bem definido. Fica bem claro, né, o que a gente pretende alcançar com uma determinada funcionalidade. Outra grande vantagem, então, hoje existe um conjunto de ferramentas e frameworks. O Cucumber, por exemplo, é um dos mais conhecidos hoje, mas existem aí um conjunto de outros frameworks para várias outras linguagens de programação. Além disso, a popularização dos métodos ágeis, né? Então, hoje a gente tem aí um número muito grande de empresas que utilizam, né, os métodos ágeis. Então, se essas empresas decidem adotar o BDD, isso é facilitado, porque como a empresa já utiliza, né, a metodologia ágil, isso é um facilitador para a adoção, por exemplo, do BDD. Beleza, galera? Dúvidas?